pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Estão se cuidando da maneira correta, procurando ficar em casa, higienizando bem as mãos, né? Então, espero que vocês estejam se cuidando para, se Deus quiser, logo, logo a gente estarmos juntos aí novamente, tá bom? A nossa rotina, a nossa vida diária que está fazendo tanta falta para nós, né? A gente vai para a escola todo dia, às vezes cansa, fala, mas olha que agora tá difícil, né, de ficar só em casa, tá bom? Então hoje a professora vai trabalhar com vocês, falar um pouquinho sobre a artista Tarsila do Amaral e falar sobre paisagem sonora. Porque a gente já estudou sobre as classificações dos instrumentos musicais, né, as famílias deles lá, né? Então, os instrumentos, todos os instrumentos musicais, eles têm a sua família, a sua classificação, tá? Então, as famílias dos membranofones, aerofone, eletrofone, idiofone, cordofones, né? Isso daí tudo a gente já viu, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre paisagem sonora, né? Quando a gente fala de paisagem, o que a gente lembra, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de paisagem, isso daí vocês já aprenderam lá em geografia, né? Os diferentes tipos de paisagem aí, tudo bem? Então vamos lá. Ó, quando a gente fala de paisagens, né? Vocês já estudaram lá, paisagem urbana, paisagem rural, paisagem marítima, né? Desculpa, pessoal. Então, o que é paisagem, tá? É o que os nossos olhos alcançam, né? Até o que os nossos olhos vê, tá? Então, são diferentes tipos de paisagem, tá? Então, de repente, você abre a porta da sua casa, que tipo de paisagem você consegue enxergar? Você abre a janela da sua casa. Quando você sai para andar de carro com seus pais, que tipo de paisagem você presencia? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora vamos falar de paisagem sonora, né? Sonora que vem de som, não é isso? Tá? Então é diferente dos tipos de paisagem aí que a gente citou, tá bom? Para vocês verem a diferença, então, de paisagem, né? E essa paisagem sonora que nós vamos ver aí hoje, tá bom? Então, o que é paisagem sonora? É um conceito que se caracteriza pelo estudo e análise do universo sonoro que nos rodeia. Uma paisagem sonora é composta pelos diferentes sons que compõem um determinado ambiente, sejam esses sons de origem natural, humana, industrial ou tecnológica. Então, origem natural, né? Então, o vento, o de passarinho, né? Um fenômeno da natureza, um trovão, isso daí, né? É uma origem natural, é uma coisa que tem aí o barulho de uma cachoeira, de um rio correndo, tá? Então, isso é uma paisagem sonora, é um tipo de som aí que a gente consegue captar, tá? Humana, né? A nossa fala, um grito, cantando, né? Você fazendo o som industrial, né? De repente de máquinas, você vai passando na rua, você passa em frente a uma empresa, uma indústria, né? Tá? E você ouve o barulho das máquinas. Tecnológica, né? Que tipo de instrumento, né? Por exemplo, um avião, né? Vem da tecnologia também, tá? Um barulho de um trem aí, né? Que vocês conseguem ouvir, tá? Então, são os diferentes sons que a gente capta no nosso dia a dia, é chamado de paisagem sonora. Então, o que é paisagem? Todo e qualquer tipo de som que o nosso ouvido é capaz, né? De ouvir. E aí a gente tem já de memória aí do que é esse som, tá? Você está dentro da sua casa, você ouve alguém conversando lá na fora. Se você conhecer a pessoa já, você já vai identificar. Você tem a memória auditiva de quem é aquela voz, né? O barulho de uma moto, de um carro, até mesmo o barulho do carro dos pais de vocês quando chega em casa, tá? Então você já tem aquela memória auditiva ali guardadinha, né? Qual é o barulho do carro do papai, da mamãe, tá? Da moto, né? Tá? Então a gente já tem disso. Então isso é paisagem sonora, todo e qualquer tipo de som que o nosso ouvido é capaz de ouvir, de distinguir do que é esse som. Tudo bem? E aí agora a gente vai falar um pouquinho de uma artista brasileira chamada Tarsila do Amaral. Aí no final depois vocês vão entender por que a professora associou aí as obras dessa artista, tá? Com a atividade aí de paisagem sonora. Tudo bem? Então vamos lá conhecer um pouquinho dessa artista brasileira aí, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dela, tá? E vamos conhecer algumas obras dela também,
bom? Então, quem foi Tarsila do Amaral? Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, interior de São Paulo, no dia 1º de setembro de 1886, tá? Então, Capivari é uma cidade aí do interior aqui de São Paulo, tá bom? Filha de família abastada, que é? Família que tinha dinheiros, né? Passou a infância e adolescência com seus pais e 7 irmãos na sua cidade natal. Sua família havia herdado fazendas de seu avô, José Estanislau do Amaral, conhecido como o Milionário. Por isso que fala que ela era abastada, né? Quer dizer, de família rica, tradicional, tá bom? Morou em São Paulo, onde esteve matriculada no Colégio de Freiras e no Colégio Sion. Mais tarde mudou-se para Barcelona, na Espanha, a fim de terminar seus estudos. Com apenas 16 anos, Tarsila pinta seu primeiro quadro. A professora vai mostrar já já e qual foi o primeiro quadro que a Tarsila do Amaral, essa pintora brasileira, aí pintou, tudo bem? Quando retorna para o Brasil, casa-se com André Teixeira Pinto, com quem teve uma filha chamada Dulce. Mais tarde, em 1920, ela divorcia-se, quer dizer, ela se separou desse homem aí chamado André, né, que foi o pai da única filha dela, e ela volta para Paris para estudar arte, tá bom? Aqui, ó, é o primeiro quadro que a Tarsila do Amaral pintou, chamado Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Então, quando ela tinha 16 anos, né, ela pintou esse quadro aqui, que, para quem é católico, conhece essa imagem aí, tá bom? Então, ela pintou esse quadro aí, né, Sagrado Coração de Jesus. Então, essa foi a primeira obra da artista Tarsila do Amaral, tá bom? No ano de 1904. Em 1920, foi estudar na cidade de Paris e desenvolveu a técnica cubista, retratando em suas obras as formas geométricas. Cubista, lembra lá quando a gente estudou Picasso, né? Que fazia as obras, as imagens fragmentadas, né? Tá? As formas geométricas nas suas obras. Vocês fizeram a atividade de colagem lá, tá? Em 1965, foi submetida a uma cirurgia da coluna. E aí teve um pequeno erro médico nessa cirurgia e ela ficou, né, paralítica, ela parou de andar por conta desse erro médico aí quando foram fazer essa cirurgia na coluna dela, tá bom? No ano seguinte, né, de 1965, em 1966, a sua filha morreu, tá bom? A filha dela, ela perdeu a filha. Com 86 anos, Tarsila falece na cidade de São Paulo no dia 17 de janeiro de 1973. Então, ó, ela viveu até os 86 anos, então ela morreu bem velhinha, tá bom? No ano de 73 aí ela faleceu, tá? Então, aí no texto, vocês conheceram a definição de atividade sonora, né? E também conheceram um pouco da Tarsila do Amaral, tá? Então, nossa atividade dessa semana vai ser baseada aí nessas obras da Tarsila do Amaral. Então, eu vou mostrar algumas obras para vocês, preste bastante atenção em algumas pinturas aqui, porque depois eu quero que vocês façam atividade, tá? Então, a gente conheceu um pouquinho sobre a vida dessa pintora, tá? Quem foi, tá? Onde nasceu, como morreu, né? Um ano, tá? E aí agora a gente vai ver algumas obras dela aí, porque depois a professora quer que vocês façam a atividade relacionada às obras da Tarsila do Amaral, tudo bem? Ó, esse quadro aqui, ó, A Negra. O quadro era a recordação de sua infância na fazenda, onde as negras, né, escravas, cuidavam das crianças. Com essa tela, Tarsila do Amaral entrou para a história da arte moderna, tá? Então foi através dessa pintura desse quadro no qual ela retratou uma recordação da infância, né? De infância que ela tinha essas as negras lá, né? Que cuidavam, né? Das crianças lá na fazenda que ela morava, tá? Então ela retratou essa obra aqui, tá bom? Em 1924. E foi através dessa obra aí que ela se entrou aí para o mundo da arte, acabou sendo conhecida como uma pintura muito famosa aí, tá? E quando a gente fala de Tarsila do Amaral, a gente não pode esquecer do quadro que ela pintou, né? Que é chamado o Abapuru, tá? Então,
quando a gente fala da Tarsila, a gente lembra desse quadro aqui, né? A cabecinha pequena. Tem muita gente que acha que isso daqui é o nariz dele, mas não é, é a mão. Ele tá com a mão assim, né? O cotovelo aqui, ó, essa parte do braço, tá bom? Esse pezão aqui, né? Tá? Mostrando aqui o clima, né, do Brasil aí. Tudo bem? Então, quando a gente fala de Tarsila, a gente lembra desse quadro aí do Abapuru, tá bom? Então, o que a professora tinha acabado de falar, que no texto vocês conheceram, né, a definição de atividade sonora, que é todo tipo, a paisagem sonora, é todo tipo de som que a gente consegue ouvir, tá bom? Vamos ver algumas obras aí, presta atenção, que a professora vai pedir atividade para vocês relacionada a essas obras, tá? Então, nessa obra aqui, O Pescador, que ela pintou em 1925, ó, aqui tem um pescador, né, uma paisagem. Tarsila gostava muito de retratar paisagens, tá? Então vocês vão ver obras dela retratando muita paisagem, tá bom? E aí depois a professora vai deixar lá para vocês responderem. Olhando para esse quadro, imagine assim que você tivesse aqui, nesse momento aqui, ó, do lado de uma pedra dessa, aqui em frente a essa casinha, sei lá. Pensa, analisa assim, que tipos de sons vocês iriam estar ouvindo aqui, tá? Então a professora vai deixar lá, né, a primeira obra aqui, O Pescador, e vocês vão responder para mim, tá? Escrevam lá. Que tipo de som, que paisagem sonora você iria ouvir? Se você tivesse lá, nesse quadro aqui, né? Você tivesse aqui do lado desse pescador, aqui na frente dessa casinha, vendo essa paisagem, tá? Então, ó, criatividade. Que tipo de som que você iria conseguir ouvir aí, tá bom? Então, vamos pro próximo. O Mamoeiro, que foi outra obra em 1925. Imagina que você é alguma dessas crianças aqui, passando nessa ponte, tá? Ou pode ser uma criança aqui na porta dessa casa. Que tipo de som você iria conseguir ouvir? Que tipo? Som de uma cachoeira, de um rio, uma pessoa gritando, sons de pássaros? É a sua criatividade. De repente, você pode pôr uma coisa aí que, né, seja assim, falando, para mim eu ouvi o barulho de um avião, sei lá, tá? Então, criatividade de cada um aí. Estrada de Ferro, 1924. O que passa numa estrada de ferro, né? Quando a gente vê, né, esse daqui, um trem, tá? Que tipo de som a gente pode conseguir captar, a gente conseguir ouvir aí? Outra obra, tá? Então são várias obras. Então, vários tipos de som diferentes que você vai caracterizar aí como paisagem sonora. Tudo bem? Estão entendendo? A Lua, em 1928. A Lua, quando fala de Lua, a gente lembra o quê? De noite. Noite a gente pensa no quê? Né? Então vamos lá, a criatividade de vocês. Uma noite de lua cheia, ou né, uma noite de repente que teve uma chuva e de repente logo depois dessa chuva você saiu lá na porta e você viu a lua, tá? Então que tipo de som você consegue ouvir numa noite, tá? Você pode pensar assim, uma noite num sítio, uma noite numa cidade, uma noite na praia. Vamos pensar assim, tá? Para vocês conseguirem elencar para mim aí, escrever, né? A paisagem sonora, que tipo de som vocês conseguem ouvir, tá bom? Então, aqui, ó, a comanda da atividade, né, ó. Após ver algumas obras da artista brasileira, Tarsila do Amaral, vamos dar som a essas paisagens. Olhe bem para as obras, né? Que sons podemos ouvir aí? Tá? Então vocês viram as obras, qualquer coisa volta de novo, uma por uma lá. Que som você consegue dar a essas obras, né? Pense, quais sons poderia dar, né? Tá? Então vamos responder aí, e aí a professora vai ver. E aí a semana que vem a gente vai fazer a correção, que eu vou pôr um vídeo relacionado aí a esse tema como correção para vocês verem o que vocês, né, não tem certo e tem errado, porque é a criatividade de vocês, tá bom? Mas a professora ia deixar o vídeo hoje, mas eu não vou deixar não, porque senão fica mais fácil. Eu quero ver a criatividade de vocês. Aí a semana que vem a professora vem para corrigir essa atividade aí, tá? E eu vou colocar um videozinho para vocês aí, para vocês fecharem entendendo mais aí esse conteúdo sobre paisagem sonora, tá? Então, o que é paisagem sonora?
É todo e qualquer tipo de som que o nosso ouvido é capaz de ouvir e distinguir o tipo de som, né? Por exemplo, a professora está aqui agora, meu gatinho está ali na porta, né, miando, tá? Eu sei que é que ele tá. Ele tá miando porque ele quer sair para cá, tá? Então isso é uma paisagem sonora, tá bom? Então, retome, voltem lá, cada quadro daquele, devagar, responde um por um certinho, tá? E aí a semana que vem a gente volta a comentar sobre isso daí, tá bom? Então por hoje é só, viu, pessoal? Beijos, beijos, até a semana que vem, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.